A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família? É programa Crescendo em Graça em mais uma sexta-feira à noite, claro, aqui pela TV Cidade, canal 47.1, filiada da TV Brasil e também simultaneamente pelo meu canal no YouTube. Você que me acompanha pelo YouTube, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Também estamos de maneira simultânea pelo Facebook. Compartilhe essa transmissão, você que está no Facebook conosco. Programa Crescendo em Graça é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, Templo Sede, em novo endereço, Avenida João Pará, número 627, no Alto dos Pinheiros, em Ibitinga, São Paulo. Ao longo da nossa programação no GC, vai ser feito alguns convites, vai passar a agenda da igreja. E você escolhe um dia para estar conosco, vai ser um prazer receber você e a sua família. É chegada a hora de nós estarmos recebendo os nossos talentos locais, servos e servas do Senhor, que Deus tem usado poderosamente no louvor. Ouçamos e sejamos edificados. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Que eu vou, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está te renovando, o Senhor está te trazendo forças, o Senhor está te dando graça. Querido, não se esqueça da onde que Deus te tirou, não se esqueça da onde que Ele te tirou, aleluia, aleluia, não se esqueça. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído.
batido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. olha eu aqui de novo, Ferido de novo. olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo a ti, eu me rendo, perdoa, Senhor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Traz renovo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sou tua casa, faz tua morada aqui. Faz morada, faz morada, Faz morada, Senhor. Sou tua casa. Faz morada, aqui, faz morada, aqui. faz morada, meu Deus. Eu sou tua casa e toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada, nada, nada sem ti. E toca, Senhor, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei. sem ti. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, Tem renovo na casa dele.
No programa Crescendo em Graça, é chegada a hora de recebermos a palavra de Deus. Deus vai continuar falando aos nossos corações e nesta feita, através da maior profecia de todas, a palavra de Deus. Quem quer ouvir Deus? Marcos capítulo 5. Vamos para a palavra. Marcos capítulo 5, verso 1. Quem encontrou, diga: eu encontrei. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E foi ele, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E você diga amém. Amém. A história contada no capítulo 5 do Evangelho de Marcos é uma história que é apenas contada neste evangelho. Marcos, ele compõe um grupo de evangelhos formado por 3. Lembrando que os evangelhos são 4 em sua totalidade. Mas esse grupo de 3 são 3 evangelhos chamados teologicamente de sinóticos. O termo sinótico denota semelhança. E por que disso? Porque o evangelho de Marcos, ele tem algumas peculiaridades. Assim como Mateus e Lucas, Marcos conta as mesmas histórias. E aí talvez você me pergunte: se conta as mesmas histórias, por que contá-las? Primeiro, porque cada história, ainda que contada por um evangelista diferente, apresenta nuances diferentes da história. É como uma testemunha. Um agente policial, quando chega no lugar de um crime, ele nunca vai se dar satisfeito apenas com uma testemunha. Por quê? Porque a cena do crime é a mesma, o crime é o mesmo, o ato é o mesmo, o fato é o mesmo, mas cada um enxerga nuances que outro não enxergou. Ainda à guisa de introdução, e isso é importante para culturalmente você aprender na Bíblia, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que tem as suas nuances, apesar de ser um evangelho que foi escrito de maneira sinótica, semelhante, mas ele tem as suas nuances. Antes de falar aqui de Marcos e o seu evangelho, é importante destacar que dos 4 evangelhos, apenas 2 foram testemunhas oculares do que aconteceu. Quem são eles? O primeiro é o evangelho de Mateus.
Mateus é aquele discípulo que antes de ser discípulo estava sentado na coletoria. Ele era um coletor de impostos. Jesus chega nele e disse: segue-me. Chama ele pelo nome e convida-o. Ele se levanta e segue. Mateus vivenciou todas as experiências do seu evangelho, com exceção do nascimento de Jesus. Pois bem, o evangelho de João é outro evangelho que presenciou ocularmente os acontecimentos. Por quê? Porque João é o apóstolo do amor. É um dos primeiros apóstolos a seguir Jesus, ao lado de Simão, chamado de Pedro, e ao lado de André, o seu irmão, juntamente com Tiago. É sem dúvida nenhuma um dos primeiros discípulos de Jesus. Mas o evangelho de Lucas não é o evangelho da testemunha ocular. Por quê? Porque Lucas sequer é judeu. Lucas não era contemporâneo de Jesus. Então, por que ele escreve o evangelho? Lucas nasceu, presta atenção, na Antioquia da Síria. Ele era um grego, possivelmente se converteu através do ministério de Paulo na Antioquia da Síria. E ele passa a ser um historiador da história cristã. Ele escreve o primeiro evangelho, chamado por ele de primeiro tratado. E assim o faz com o propósito de falar como historiador. Ele, diferentemente de Mateus e de Marcos, é um evangelho do historiador. Eu ousaria dizer que Lucas é o primeiro historiador cristão. É aquele que detalha, é aquele que tem nuances próprias, é aquele que quer falar nos mínimos detalhes. É um evangelho investigativo. Tanto é verdade que é o evangelho mais culto de todos os outros evangelhos. Ninguém escreveu da maneira que Lucas. Agora chegamos em Marcos. Marcos não está preocupado com a cultura. Marcos não está preocupado com os leitores serem pessoas cultas ou não. O evangelho de Marcos é um evangelho que tem nuances diferentes. Lucas, ele fez o quê? Ele foi a Galileia, ele foi a Judeia e conheceu a história e escreveu. Ele investigou. E Marcos, se Marcos não é também contemporâneo de Jesus, por que ele escreve esse evangelho? Marcos é conhecido na Bíblia, especialmente em Atos dos Apóstolos, onde ele aparece numa experiência dolorosa. Este homem é chamado João Marcos. João Marcos é um companheiro de viagem de seu primo Barnabé. Barnabé é um discípulo antigo que caminhou com Jesus, mas nos tempos de Jesus era chamado de José. Ele é um homem que quer investir no jovem obreiro chamado João Marcos. Quando Paulo e Silas vão fazer a viagem, ele convida João Marcos. Ele diz: Paulo, vamos levá-lo. Aliás, Paulo e Barnabé. Barnabé diz: eu vou convidá-lo. Paulo diz: ok. Mas na primeira viagem, quando o chicote estrala, quando o caldo engrossa, o que João Marcos faz? Ele vai embora. Paulo e Barnabé voltam, se preparam para a segunda viagem, e há uma contenda entre os dois. Por quê? Porque Barnabé quer levar o fujão. Barnabé quer levar aquele que quando o caldo engrossa ele some, que quando a dificuldade aperta ele desaparece, que quando a prova chega ele deixa de ser crente. Eu vou falar até alguém entender aqui, que quando a coisa aperta ele entrega o cargo, ele deixa de ser obreiro, ele entrega a regência. Mas Paulo disse: campo missionário não é para menino, campo missionário é para homem que o sangue está dando na canela, mas não desiste. Só que João Marcos chama a alma, e João Marcos dá trabalho mesmo, viu? Que diga a Renata. João Marcos chama a alma, ele precisa de cuidados. Paulo não quer na companhia, mas Barnabé insiste. Mas um velho obreiro chama João Marcos e diz: se Paulo não quer, eu quero. Por quê? Porque Paulo só sabe lidar com quem está pronto até aqui, mas eu sou daquele que gosta de lidar com pedra bruta. Quem é este velho obreiro? É Pedro. Pedro chama João Marcos e começa a preparar João Marcos. Preparar João Marcos para a missão. É tão verdade que a escola de Simão Pedro foi tão poderosa que no final da vida de Paulo, olha isso aqui, ninguém é descartável, gente. Mais cedo ou mais tarde o inútil torna-se inútil. O mesmo Paulo que disse que não queria João Marcos na companhia dele é aquele que está na prisão marmotina, pronto para morrer, no anticárcere da morte. Já era um mártir declarado, porque a guilhotina de César iria tirar a cabeça de Paulo. Mas sabe o que Paulo fala para Timóteo? Traz contigo João Marcos. Lá atrás ele foi inútil, mas agora vai ser útil. João Marcos está na companhia de Pedro, e eu começo a pregar. E Pedro disse: escreve a história. Que história que o senhor quer que eu escreva? Do que aconteceu e que eu vi.
Peraí, pastor, se Marcos escreve o que Pedro está falando do evangelho de Pedro, mas aí é que está a questão. Pedro é um tipo de obreiro que ele não se importa em ter o nome dele. Ele não se preocupa se sai na foto. Ele não preocupa se sai nos agradecimentos do final do culto. Não, eu digo ou não digo? Tem gente que é tão dodó, irmão, que se fizer um negócio e você não dá uma lambidinha nele, não, eu vou pregar. Se não der para dar glória, diga ai. Se não der uma lisadinha, se não dizer que é um queridinho, uma queridinha, sabe o que ele fala? Eu não vou mais à igreja, não quero lá saber de igreja. Sabe por quê? Tem gente que quer holofote, mas evangelho não é para quem quer as luzes da ribalta. Evangelho é para quem faz e o nome dele não aparece. De quem que o nome aparece? De Jesus, 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 Jesus. O Pedrão ditando o evangelho e o Marcos escrevendo. Que coisa linda. E aí Pedro diz: acabou. Ele diz: acabou? Acabou. E agora, Pedro? Coloca o teu nome aí. Como é que é? Coloca o teu nome. O meu nome? Mas o evangelho é teu nome, coloca o teu nome. Mas Pedro, meu nome, pode colocar, evangelho segundo Marcos. Ok, tá bom, eu vou colocar o meu nome. Mas já que você me deu essa honra, eu posso colocar uma historinha minha dentro do evangelho? Ele disse: historinha sua? Você nem com Jesus andou? Ele disse: mas quando Jesus esteve aqui, eu era ainda um pré-adolescente. E no dia do ato vicário, quando Jesus passava pelas ruas a caminho do Gólgota, eu quis seguir ele. É mesmo? E como foi isso? Eu era muito novo. Eu tinha medo de ser encontrado. E se fosse encontrado, eu tinha medo de ser preso. Então o que eu fiz? Eu tirei a roupa, me enrolei no lençol. Mas enquanto eu estava lá de dentro do lençol, olhando para o que estava acontecendo, veio um soldado, puxou o lençol e eu fiquei pelado. Ele olhou para Pedro e disse: eu vou escrever porque eu aprendi a lição. E Pedro disse: qual a lição que você aprendeu? Não adianta seguir Jesus enrolado num lençol. Desprepara. Mas uma nuance legal do evangelho de Marcos, sabe qual é? E eu já começo do texto. É que, presta atenção, Mateus escreve para os judeus. É por isso que no evangelho de Mateus há expressões bem judaicas: reino dos céus e não de Deus. Em Lucas aparece reino de Deus, reino dos céus. No evangelho de Mateus, Mateus passa o tempo todo provando que Jesus é o Messias, porque ele escreveu para judeus. Lucas não escreveu para judeu, escreveu para os gregos. Os gregos eram os pensantes da época, da escola filosófica. Então Lucas escreve o evangelho com detalhes, com a ótica de um historiador, para que ninguém viesse dizer que era fábula. Ele escreve como um historiador, usa uma linguagem extremamente culta para que fosse apreciado pelo mundo grego. Já João não escreve para homem. João, por isso que João não fala do nascimento de Jesus. João já começa dizendo: ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas de Marcos escreve para os romanos. Olha para cá, agora eu começo a pregar. Aprenda um pouco de aula de teologia. Marcos, ele escreve para os romanos. No tempo antigo, o mundo antigo era dividido por dois mundos. Quantos mundos? Hoje, até hoje, assim acontece. Quais são os dois mundos que influenciam no que a gente come, no que a gente veste, no que a gente usa? China e Estados Unidos. A América e a Ásia. Naquele tempo eram dois mundos que influenciavam o mundo. Qual era? O mundo romano. O romano era que influenciava, porque Roma naquele tempo ganhava territórios. O Império Romano, que começou em 27 a.C., naquela época estava em grande ascensão. É um império que durou quase 500 anos. Ele foi até o ano 477 depois de Cristo. Era o império das conquistas. Do outro lado do mundo era o império que não era bem um império, mas era um império lógico, intelectual, que não influenciava com a espada, mas influenciava no costume. Qual era? Era o grego, dos filósofos da época. Agora olhe para cá, é rápido isso aqui.
É por isso que o evangelho de Marcos é tão diferente dos outros. Por quê? Porque Marcos escreve para Romano, e Romano não gosta de muita história. Romano não gosta de história que fique eles gostam de ação. É por isso que o evangelho de Marcos é Jesus, hein? Logo de cara você vai ver. No capítulo 4 Jesus está lidando com a natureza. No capítulo 5 ele está lidando com demônios, forças espirituais. No capítulo 5 ainda ele lida com a enfermidade incurável. No capítulo 5 ainda ele lida com a morte. Sabe o que Marcos está querendo dizer? O meu herói, ele está em ação o tempo todo. Senhor Deus e Pai, eis aí esta casa e esta família em mais uma oportunidade, recebendo esta programação. Senhor, Tu sabe tudo a respeito deles. Sabe das situações, das agonias, das angústias, dos temores e tremores. Haja, pois, agora, em favor desta casa, deste lar, desta família. Intervenha neste estado, nesta situação, e dá a esta casa vitória, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia. Apenas recapitulando o convite que está sendo feito ao longo da nossa programação no GC. Neste domingo, 18h30, eu te espero para o mais importante ato do seu primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, nós temos atos que revelam nossas prioridades. Um ato em direção da família, ter um tempo com a família. Talvez um ato em direção aos pais, se você ainda os tiver, que isso é uma honra, né? É o princípio de honrar pai e mãe. E também um passo em direção à igreja para celebrar, adorar a Deus. Quem prioriza a Deus no primeiro dia da semana será a prioridade de Deus ao longo de toda a semana. Eu te espero na noite deste domingo. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Vem começar a semana no melhor lugar, na casa de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos. Templo sede em novo endereço. Avenida João Pará, número 627, no Alto dos Pinheiros, em Bitinga, São Paulo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira à noite. Claro, permitindo Deus. Até lá. Que tá aí, consigo mesmo razoando. Eu vou, não vou, faço, não faço. Eu tô ficando velho, o tempo tá passando. Eu tive um tempo que eu poderia, tinha mais vigor. Eu sou notícia de Deus pra tua vida nesta noite.